Só aguardar chegar mais gente aí, pessoal, para a gente falar sobre o projeto. Gostaria de verificar se vocês estão ouvindo. Tá tudo ok? Chamar a Larissa para entrar na live. Maravilha. Um abraço aí para o Thiago Quaresma, a Rayane, a Ana, o Nuno. Galera aí que está sempre presente nas nossas lives. Agora deu certo. Agora eu consegui. Internet tá ruim. Isso, tá a galera todinha aí sobrecarregando a rede. Tive que sair do Wi-Fi Na... e eu vim pra internet comum, comercial mesmo. Se falhar, já sabe. É culpa da internet. Então, agora eu vou fazer a explicação do nosso projeto. Né? A gente criou um projeto chamado Gestão Ágil de Negócios. Esse projeto ele é destinado para microempreendedores. Então, eu atuo aqui na SAF Consultoria Unidade de Santarém e toda a região norte, e a gente estava tendo algumas demandas sobre treinamentos ou até projetos de consultoria para microempreendedores. E nós resolvemos formatar um treinamento, e esse treinamento é como se fosse um reality show, ou seja, cada etapa do treinamento a gente vai aplicar na empresa da Larissa, né? E a gente vai fazer uma live. Assim que ela concluir a etapa, a gente vai fazer uma live para passar para vocês conteúdos, né? E a experiência dela em relação aos ajustes que estão ocorrendo nas empresas dela, né? Então, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre a mudança, né, de cenário que nós nos encontramos. Então, ou seja, fazer devagar para fazer bem feito já não dá mais, né? Já não é mais possível, pois o mundo digital ele já exige que cada vez mais sejamos ágil, né? Não interessa o segmento. Desta forma, é melhor feito do que perfeito, né? E toda vez que a gente inicia um negócio, até conversando com a Larissa, verificando a história dela, a gente percebe que é comum, né? A pessoa que inicia o seu negócio, muitas das vezes, depende apenas do seu próprio trabalho, né? Das suas atitudes, né? Então, reduz um pouco a complexidade em relação a uma grande empresa ou uma pequena empresa, né? Tipo, como contratar pessoas, pagar aluguel, pagar energia, né? Conseguir investimentos, entre outros complicadores existentes ali de uma grande empresa. Por outro lado, há uma grande dependência de você, empreendedor, né? Tipo, a empresa em si, a gente consegue verificar quando inicia, depende demais da sua capacidade para progredir, né? Por exemplo, se você ficar doente, desmotivado, procrastinar, a sua empresa inteira vai para o É mesmo verdade. caminho, É né? verdade. A gente costuma dizer que o empreendedor ele é o RH, ele é o marketing, ele é o financeiro. E isso É acaba isso mesmo. sobrecarregando a gente, que é o empreendedor, a gente é o atendimento também. E para mim, hoje, o que mais pesa, o que mais me, como diz, o que mais me dá dor de cabeça, porque eu não estou conseguindo dar conta,
principalmente o atendimento, porque a gente às vezes tem uma procura muito grande, mas por ser só uma pessoa, ser uma, duas pessoas, até tem algumas pessoas que me ajudam, mas assim, a gente acaba não conseguindo fazer todos esses serviços, né? O empreendedor é uma dificuldade muito grande, a gente tem que dar conta de tudo, né? E às vezes alguns pontos ficam em falha. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você cometeu um erro, ninguém vai estar ali para te ajudar a enxergar esse erro e tu não vai ter ninguém para te direcionar. Né? Então, foi isso, e foi pensando justamente nisso, né, que a gente resolveu desenvolver esse projeto. Né? Convidei a Larissa, agradeço ela por ter aceitado. Né? E por que a gente escolheu a Larissa? Né? A Larissa eu já conheço ela há um bom tempo. Ela tem 2 filhos lindos, né? São super inteligentes. Ela tem 4 atividades econômicas, podemos dizer assim, econômicas, não é, Larissa? Econômicas, porque ser mãe, dona de casa, são outras atividades. Então, é servidora pública, trabalha com locação de peças de mobílias para festas. De peças de mobília para festas. Trabalha com a questão de convites, né? Brindes personalizadas no Menina Prendada. Trabalho também... E digital influencer, né? Isso, sou digital influencer e tenho o meu quarto serviço, que é ser servidora pública. E aí é o meu ganha-pão oficial. Isso, então a gente escolheu a Larissa, né? Porque ela tem todos os padrões, né? De quem está iniciando o negócio, de um empreendedor, um empreendedor em série, que as pessoas até perguntam assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Tá? Então, a gente pegou esse projeto para ajudar vocês, né? Vocês que estão iniciando o negócio, vocês ali que muitas das vezes estão sozinhos, não têm apoio de ninguém, né? E eu já passei por isso, eu sei como é que é, e agora, na situação atual, estamos, né, passando, acho que o pior cenário, né? A gente está tendo que se adaptar ao mercado, né? Isso, né? Então, nada mais propício a ajudar vocês do que a gente contribuir com métodos ágeis, né? Então, o sucesso do seu negócio, ele depende exclusivamente de você. Exclusivamente de você, nesse momento. Então, você não pode falhar, né? Pode até parecer um pouco óbvio, mas a maioria das micros e pequenas empresas, elas quebram devido à falta de gestão. E não possui nem sequer um planejamento adequado para que o empreendedor possa ter o controle sobre o crescimento dos negócios. Então, a gente consegue verificar ali, por falta de conhecimento em gestão, acaba se embolando em contas, né? Muitas das vezes a pessoa imagina que o problema é o financeiro. Não é, o problema não está no financeiro, né? A gente tem que analisar o que ocasionou antes. Muitas das vezes a pessoa tem competência, né, Macedo? Sabe prestar um bom serviço, fazer um bom produto, produzir um bom produto, mas não sabe gerir. Então, às vezes, tem a competência, né, tem a capacidade de prestar um bom serviço, mas não sabe gerir. E aí, às vezes, a empresa vai crescendo, ou então, e a pessoa acaba não sabendo gerir, acaba quebrando, infelizmente. Né? Então, o conhecimento é importante por isso, né? Une a competência com a gestão. E é muito importante vocês entenderem o seguinte: o fato de vocês não entenderem de gestão, isso não os torna incompetentes. Né? Porque eu tiro por mim, eu acredito que a Larissa pode também compartilhar essa experiência. Lá no início do meu negócio, eu imaginava que eu sabia de tudo sobre o setor. Então, quando vinha alguém falar para mim que eu precisava organizar a gestão da minha empresa, que eu precisava ali frear um pouco o crescimento da empresa, eu imaginava que a pessoa não sabia o que estava falando, né? Porque eu entendia do meu negócio, a pessoa não entendia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo
o quanto que eu fui imaturo lá no início, porque se eu tivesse visto com outros olhos, né? Na verdade, aceitado os conselhos, né? Isso. Nossa, eu tinha ali decolado e economizado horrores em dinheiro, né? Porque o que a gente, no caminho a gente perde muito dinheiro. Que a gente conversou naquele dia. Assim, gente, eu tenho o Lara Lock, tenho aqui 3 anos já, né? E esse ano o Macedo tá comigo, tá me ajudando, tá me dando esse apoio. E justamente no que ele tá falando esse negócio de a gente achar que a gente sabe de tudo e não querer acatar, porque a gente conhece o nosso mercado, o outro não conhece. E início do ano eu falei com o Macedo, Macedo, eu não tenho capital, mas eu quero abrir minha loja física, eu quero expor porque já tá tendo muita demanda, isso. Queria abrir loja física. O Macedo avaliou, falou, Larissa, ainda não é o momento, você tem que primeiro estruturar a tua empresa, você tem que ter um capital, e foi me aconselhando, e eu chateada com o Macedo, porque eu queria abrir a loja física. Gente, acaba que eu realmente não tinha o capital, eu cheguei aí atrás do ponto físico, mostrei inclusive pro Macedo, olha, Macedo, tá muito barato esse ponto, tá? Já ia alugar, né? Já ia assinar. Para alugar. E graças a Deus, assim, pelo conselho do Macedo, porque a minha vontade era ter aberto a loja física, mas pelo conselho do Macedo acabei não abrindo a loja física. E assim, foi assim de Deus esse conselho, porque se eu tivesse aberto a loja física, hoje eu estaria no prejuízo, porque a gente está em crise, o mercado de festas não está fazendo nada agora, né? Quem pode estar estudando, está se aprimorando, mas assim, o meu mercado está muito prejudicado, porque ninguém está fazendo festa, ninguém está fazendo aglomeração. E assim, se eu tivesse aberto a loja física em janeiro, fevereiro, eu estava muito ruim agora, porque eu ia ter gastado dinheiro, isso mesmo. E ia ter dinheiro agora. Então, assim, hoje... Isso é muito legal. Isso é muito legal porque antes de você crescer, né, o sonho, lógico, o sonho de todo empreendedor é crescer, ele quer crescer rápido, né? Eu digo que ele quer passar pela aprovação social, né? O que é a aprovação social? A pessoa que tem sucesso é o que tem o melhor carro, a melhor casa, a maior empresa, né? Na verdade, a gente tem que vencer essa aprovação social. E a maior empresa é aquela que tem caixa. Então, quanto mais caixa eu tenho, mais seguro eu estou mediante as situações. Então, eu sempre falo para os meus clientes, antes de você crescer, procure arrumar a sua casa, procure ter segurança, né? Ou seja, caixa, antes de você crescer. Por que eu falo isso? Porque eu errei muito, gente. Eu errei demais, né? Lá atrás, eu só queria saber de crescer, vender, e ficava atolado de dívida, não entendia porque tinha um faturamento absurdo para o setor e para a cidade, mas não tinha dinheiro em caixa para pagar a conta, né? E isso acontece demais com quem está iniciando. Então, um ponto importante aqui, que é para implantar a gestão, o empreendedor, principalmente no começo, ele necessita desenvolver a autodisciplina. É aí que está a maior dificuldade. Isso, é muito difícil porque você não tem quem te cobra. Você tem que ter disciplina. Então é muito difícil você manter uma... É só você, meu amigo. É só você. Não tem, né? Não tem ninguém ali para te cobrar, né? Inclusive, as pessoas confundem o nosso trabalho de consultoria. Ele imagina que a gente vai ficar em cima, no pé, não é. Então, como eu falei, é você responsável pelo sucesso da sua empresa, né? Se você não faz, se você não corre atrás, a empresa não decola, tá? Então, a gente, para ver a questão da autodisciplina, a disciplina e hábitos andam juntas, né? Isso tem de fazer parte da sua mentalidade empreendedora. Um hábito, ele... Oi? Não entendi. A continuidade. Isso, um hábito ele estrutura-se em estímulos, né? Ele é ação e recompensa. Então a gente precisa entender essa regrinha aí para mudar
a nossa configuração mental, né? Para a gente ter ali aquela mentalidade empreendedora. Então, imagina assim, um negócio, no início do seu desenvolvimento, ele fornece vários estímulos para que o empreendedor deixe a rotina de lado e foque na venda. Analisa aí, se toda pessoa que abre um negócio, ele está preocupado em vender. Vender, 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 vender. Ah, porque tenho que vender, para pagar a conta eu tenho que vender, eu tenho que aumentar meu faturamento. Ou seja, isso é estímulo, né? É a recompensa financeira. Então, ou seja, na contratação de pessoas, por exemplo, a recompensa é ter menos tarefas para si. Isso aí é um outro problema também. Por exemplo, eu estou começando o meu negócio, começo a ficar cheio de atividade, eu começo a contratar várias pessoas, né? Fico com uma empresa inchada ali, que ela não pode pagar aquela equipe. Qual é a recompensa que eu estou procurando? Ficar com menos tarefas para si. Então, a gente tem que entender essas regrinhas, né? No ato de pegar atalhos, por exemplo, torna tudo mais fácil, né? Quem está começando, eu vou fazer aqui o que é mais fácil. Não, o que é difícil não dá para fazer. Então, a gente gosta de pegar atalho. O brasileiro gosta de um jeitinho, né? Quando a gente vai fazer marketing, né? Eu estou certo. Então, eu estou certo. Eu vou anunciar. Eu coloco para todo mundo como se só eu soubesse, né? Resolver aquele problema. Já na recompensa de gestão, então eu falei ali quando a gente inicia através de ações e recompensa, né? Então, quando a gente vai aplicar gestão na nossa empresa, a gente precisa de tempo e determinação. E isso foi difícil para eu entender, Larissa. Foi muito difícil entender isso. Né? Porque a gente é afobado demais. A gente quer tudo para ontem. Sim, tipo, eu quero abrir a empresa, já quero crescer em um ano a empresa. Sim. Nossa, peraí, eu preciso de tempo e eu preciso de determinação. Né? Quer falar alguma coisa sobre isso também? Não, pode continuar. Eu estou aqui só assistindo também. Ok. Então, ou seja, geralmente a recompensa da gestão, ela não vem de imediato, né? Ela vem depois de 1 ou 2 meses, quiçá ali 3 anos, 5 anos, dependendo de cada setor. Então, é seguido uma rotina pesada, né? Eu vejo, para quem está iniciando, e também para quem tem grande empresa, que está ajustando a gestão da sua empresa, um dos maiores sofrimentos dele é justamente a rotina. O empreendedor odeia a rotina. O empreendedor, ele gosta de fazer tudo novo todo dia, né? Apesar de a gente fazer a mesma coisa sempre, mas é diferente. Então, eu tenho que seguir uma rotina pesada, né? Na qual, assim, a gente é taxado de chato, de exigente, entre vários outros adjetivos e estimulantes, né? Meu Deus, nossa, tem que fazer isso mesmo? Eu tenho que fazer esse lançamento? Eu tenho que lançar tudo isso no sistema? Nossa, tu é muito chato, tu me cobra demais. Meu Deus, se eu pudesse te dar uma paulada. E às vezes quem está de fora não entende, né, Macedo? Outro dia a gente até conversou sobre isso. É difícil não só a gente começar, porque a gente começa sozinha, a caminhada solitária, mas às vezes assim, a própria família não apoia, os próprios amigos não apoiam, tu tem um negócio, os teus amigos sabem que tu tem aquele negócio, mas na hora de procura alguém que faz o mesmo serviço, né? Sabe que tu faz aquele serviço, mas vai procurar outra pessoa, isso acaba frustrando a gente. Mas por isso é importante a persistência, porque às vezes nem com os amigos e nem com a família tu conta. Tu vai contar com os de fora, com os desconhecidos. Familiares, então. Por isso é importante a persistência, porque senão você, na primeira oportunidade que tu viu, por exemplo, eu trabalho com festas. Eu cansei de ver amigos meus, parentes meus fazendo festa e nem sequer me consultarem, né? Então, se eu fosse ligar para isso, eu teria desistido em 2, 3 meses, porque realmente isso é frustrante, você nem sequer ser procurada, né? Então, já mostra que você não tem um apoio. Então, por isso é muito importante a gente ter persistência, a gente ter continuidade, a gente ter segurança do que a gente quer realmente, porque senão a gente desiste muito fácil. É isso mesmo. Olha, e o que vai segurar... Só respondendo aqui, alguém me perguntou quantos anos tem o Lara Locke. O Lara Locke tem 3 anos. Tá só respondendo aí a pergunta. Legal.
E falando ali, por exemplo, pegando esse gancho, que o tema principal da nossa live é falar sobre propósito, que é a primeira etapa do projeto de gestão ágil de negócios, né? Que eu vou falar mais à frente. Eu precisava dar esse panorama geral sobre o empreendedor, quais são as atitudes que ele deve mudar, para a gente entrar no propósito, porque é o propósito que vai te manter firme e forte, né? Para continuar nesse desafio. Então, o empreendimento com excelência de gestão, ele não pode ser aquele que cresce mais rápido no começo, mas ele vai ser aquele que crescerá mais e melhor no médio prazo. Vocês não podem esquecer nunca disso. Tá? E de forma organizada, estruturada, né? Que tem empresas isso mesmo. Muito rápido, mas que não tem planejamento nenhum, não tem gestão nenhuma, e aí acaba ficando desorganizado, né? É isso mesmo. Eu percebo demais assim, a ânsia da pessoa em querer crescer logo, fazer o negócio explodir rápido, né? Isso é um padrão, porque eu percebo isso, eu tive muito em mim, né? Eu vejo na Larissa, eu vejo nos meus clientes. Então, entendam. O meu negócio ele tem que crescer gradativamente, com qualidade, médio, longo prazo. Isso é sucesso no meu negócio, né? Então, considerando assim que vivemos em um mundo cada vez mais complexo, dinâmico, olha só a situação. Ninguém jamais planejava uma crise dessas, né? Não tem planejamento que resista a uma situação dessa. Então, está mudando muito rápido as coisas. Então, a nossa empresa ela tem que se adaptar muito rápido ao mercado, às situações, né? Então, é importante a gente ter mecanismos que nos auxiliem a lidar com essa complexidade da forma mais adequada e da forma que podemos aproveitar as oportunidades. Porque, acreditem, mesmo no caos, existem oportunidades, né? Tem que ser dinâmico. E transformar isso num diferencial competitivo para o negócio. Essa é a sacada do gestor. Né? Porque o gestor, de fato, já estou falando não o empreendedor, estou falando o gestor. E entendo assim, empreendedor, a base inicial ali, a etapa inicial, o gestor é o master, né? Alcancei o topo ali da pirâmide. Então, o gestor ele vem acompanhando números, né? Ele consegue adaptar a sua empresa de uma forma mais ágil ali em relação para focar em entregas extraordinárias, não interessa ali qual a situação que se encontra, né? Ele está sempre ali preparado. Então tem uma frase assim do Bill Gates que eu acho muito legal, que é: o sucesso hoje requer agilidade e esforço para repensar, revigorar, reagir e reinventar constantemente. Né? Então, essa a mensagem assim, principal para essa introdução da nossa live aqui, e falar um pouco do que a gente pensou da metodologia, né? O que a gente quer entregar para os microempreendedores. Então, eu tive contato ali com o Scrum, eu tive contato com o Kanban e tive contato com o OKR, né? Toda aquela linguagem técnica eu transformo para uma linguagem para que o microempreendedor consiga entender. Porque pense na situação lá atrás, quando eu ficava chateado, era quando a pessoa vinha falar um monte de termos técnicos, explicava ali, parecia que estava falando tudo um mandarim, né? Para mim, eu não entendia nada. E depois que eu comecei a ter um certo conhecimento dessa informação, eu verifiquei, poxa, por que não falou de uma outra forma? Né? Que eu ia conseguir entender melhor. De uma linguagem mais simples, né? Porque a gente que não está no mercado, que eu não trabalho com economia, por exemplo. Então, eu não sei o que é os termos técnicos da economia, né? Então, eu aprendo muito mais se for uma linguagem mais suave, mais tranquila, né? A gente que é empreendedor
É isso. pequeno, né? A gente tem que ter uma forma mais facilitada, né? Do entendimento. O importante é entender. O importante é entender. Né? Eu sempre falo assim, primeiro aprenda a fazer. Faz. Depois procura entender o porquê disso aí. Né? Porque você vai lá, faz, vai praticando, isso vai te gerando dúvida, né? Isso tira você da paralisia, né? Analítica, que a paralisia analítica é o quê? Eu ficar achando que eu nunca estou pronto, né? Eu nunca estou preparado, eu fico estudando, eu fico planejando e não executo. Então, com os conceitos ágeis, ele vai o quê? Executa primeiro, vê o que vai dar e vai te ajustando. Não, vai analisando no decorrer. Por exemplo, não tem como eu fazer um planejamento tudo bonitinho para o ano de 2020 e prever um Covid-19. Não existe. Então, são coisas assim que fogem da nossa alçada, né? Acho que a gente tem que estar preparado para se adaptar e ser dinâmico e dar a volta por cima nas situações como essa, né? Isso. Então, por exemplo, eu peguei o que é de melhor ali do Scrum, peguei o que é de melhor do Kanban, né? Adaptei e aí vou passar para vocês, espero passar para vocês isso aí, porque muitas das vezes a pessoa imagina que só grandes empresas podem aplicar, né, essas ferramentas. Mas eu sempre falo assim que quem manda na parada toda de Agile é o brasileiro, né? O brasileiro é o cara que sabe desenrolar a situação em qualquer momento. Então a gente vai aplicar. A Rebeca gritando aqui na porta. Gente, é assim. Tá cada vez mais comum, tá cada vez mais comum isso aí, principalmente agora, com o home office, né? Não tem como. Vai gritar ali na porta, depois eu vou. Então a gente adaptou isso na realidade dos empreendedores, né, que não tem tempo e nem habilidade em gestão e tem como principal objetivo estruturar sua empresa para focar em entrega de resultados. Né? Então essa que é a nossa principal pegada aí nesse projeto, tá? Eu vou abrir aqui a primeira etapa, né? A primeira etapa é a construção do propósito empresarial. Então, todo o nosso projeto aqui no escritório, a gente inicia fazendo com que o empreendedor reflita o porquê ele quer o negócio. Por que isso? Porque eu sempre falo assim, para abrir um negócio no Brasil, o cara tem que ser doido. Né? Ele tem que ser doido para ele abrir um negócio. Tipo, não é possível, ele não vai abrir um negócio só por dinheiro. É historinha isso, é história para boi dormir. Que eu vou abrir um negócio só para ficar rico, ganhar dinheiro. Papo furado, meu amigo. Você vai levar porrada do governo, você vai levar porrada de funcionário, você vai levar porrada de amigos e familiares, né? De clientes. Você vai ficar noites sem dormir. Você vai ficar longe dos filhos, né? Você vai abrir mão de estar com os filhos para estar em cima do projeto, que é o seu negócio. Eu não consigo acreditar que a pessoa vai abrir um negócio só pensando em dinheiro. Não dá, porque ela vai desistir fácil. Né? Então, por isso que a gente trabalha no desenvolvimento do propósito. Né? Esse propósito, o que é? A gente tenta tirar ali da mente do empreendedor a essência do que foi que fez ele a construir o negócio. É como se a gente fosse colocar alma dentro de uma empresa, para que as pessoas, a equipe, os funcionários que venham depois no crescimento do negócio, eles façam parte de uma organização e não de uma empresa. A pessoa que faz parte de uma empresa, ela só quer saber do salário dela no final do mês. É só isso. Eu vejo muita gente reclamar. Pô, esses funcionários aqui, eles só querem saber de receber o salário deles, eles não querem saber de comprometimento com a empresa, eles não vestem a camisa da empresa. Por quê? Porque a sua empresa não tem propósito. Como a sua empresa não tem propósito, ele não tem propósito. Acaba Qual o propósito? não cativando os próprios funcionários, né? Na verdade, as pessoas confundem
o cativar com remunerar mais ou aumentar a comissão. Não é isso. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com instituições religiosas ou até instituições que tenha serviço voluntário. Por exemplo, você tira dinheiro do seu bolso, você vai no final de semana, vai trabalhar em prol da sua comunidade, né? Não recebe por isso, mas está super feliz. E por que isso não pode acontecer na empresa? Né? Porque eu, lá na minha igreja, consigo trabalhar com muita felicidade e tiro dinheiro do meu bolso para estar ali, porque eu encontro um propósito muito forte. A igreja ela tem um propósito muito forte que está alinhado com o meu propósito de vida. Né? A mesma coisa. Eu não consigo entender aquelas pessoas, por exemplo, o pessoal falava assim para mim, eu não consigo te entender, Marcelo, tu é super ocupado e tu ainda vai para os escoteiros? O que tu vê lá nesses escoteiros, né? Propósito, né? Um propósito muito forte, que estava alinhado com o propósito de vida. Então, é isso que vai fazer com que as pessoas se apaixonem pela sua empresa, se apaixonem pelo seu negócio. A gente sempre comenta que a pessoa que tem propósito muito bem definido de vida, dificilmente ela cai numa depressão. Dificilmente ela cai numa depressão. Porque ela sabe muito bem o que ela quer da vida. Ela vai lá e começa a lutar por isso, né? Então, por isso que a gente coloca o propósito como um ponto inicial do nosso projeto. É ele que vai construir todas as bases para o crescimento da sua empresa. É ele que vai impedir de você colocar pessoas sem princípios, né? Sem valores dentro da sua empresa, porque em um determinado momento a empresa cresce tanto que o proprietário ele já não faz mais a seleção das pessoas. Né? Mas quando a gente tem um propósito muito bem definido, é como se fosse uma mão invisível ali, regendo toda a gestão da empresa. Né? Então a gente utilizou com a Larissa a técnica do círculo de ouro. Quem puder pesquisar, tem muito material disponível. Eu acredito que hoje a pessoa falar que ela não tem acesso à informação quase assim que um crime, né? É isso, está tudo disponível aí para vocês. Né? Então a gente utilizou com a Larissa a técnica do círculo de ouro de Simon Sinek. Cara, esse é muito bom esse cara, entendeu? Tem muito material, pesquisem sobre ele. Ele tem livros maravilhosos ali que vai ajudar você a descobrir o seu porquê. Né? Então a gente começou a fazer a Larissa refletir sobre o porquê do negócio dela. Né? Então questionamentos assim, por que o teu negócio existe? Se o teu negócio sumir, né? Se ele acabar, que falta ele vai fazer para a sociedade? A gente procura puxar como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos. Como é que... Né? Que fazem, que eu, na verdade, isso. Sobre o propósito, eu nem tinha parado para pensar, né, em alguns detalhes que foram perguntados. E aí, quando nessa pergunta aí, por exemplo, meu Deus, e se o Lara Locke deixar de existir do dia para a noite? O que isso vai impactar na vida das pessoas? Então, a gente é até uma reflexão que normalmente a gente não faz no dia a dia, né? Que eu não fazia no dia a dia, mas que foi preciso eu parar para pensar, analisar, colocar assim na ponta do lápis. Por que isso é importante? Importante não só para mim, por que é importante para as outras pessoas, né? Qual que é a diferença que eu faço no mundo? Então, é importante isso. Não só pensar nisso, mas anotar essas coisas também, né? Para a gente ir definindo os propósitos, a missão, os valores, o que faz mesmo o nosso negócio, né? É isso mesmo. O Nuno está perguntando se esse projeto com a Larissa vai ter outras lives ou vídeos postados. Vai, Nuno. A gente tem aqui, praticamente vai trabalhar o ano inteiro com a Larissa, né? Cada etapa que a gente vai aplicar na empresa dela, a gente vai fazer uma live para que ela relate a experiência e o que isso impactou no negócio dela, tá?
Com isso, a gente já tem um material, na verdade, esse material está sendo confeccionado para um curso, né, para que esse curso fique acessível para os microempreendedores. Na maioria das vezes, o microempreendedor ele não pode pagar um serviço de consultoria, né, mas o objetivo da gente é fazer com que esse curso fique acessível para ele, né, e que gere um impacto positivo tão grande no negócio e ele possa gerar rendas, ele possa gerar empregos, né, e desenvolver a sociedade aonde a empresa dele foi construída, né? Então, por exemplo, eu já fiz esses cursos antes, mas eu fiz presencialmente no escritório da SAF aqui em Santarém, né? Empresas grandes, né? Deu muito certo, isso, deu ótimos resultados, e agora a gente está usando a tecnologia, a internet, para ajudar o máximo de pessoas possíveis aí, né? Então, a gente está no primeiro ponto, é a primeira live, a construção do propósito empresarial, né? Depois, a próxima live, a gente vai falar sobre liderança e gestão ágil, né? Que a Larissa vai receber o treinamento, né, de liderança, ela vai receber o treinamento de gestão, ela vai entender ali algumas ferramentas que ágeis, né, para a empresa dela ficar cada vez mais ali sólida, preparada para a mudança de cenário. Depois vem recrutamento e seleção, né? Então, as etapas aí que a gente provavelmente vai trabalhar aqui nos próximos 3, 4 meses aí. E cada conclusão dessas etapas na empresa da Larissa, a gente vai expor para vocês, para ajudar, né, o máximo de pessoas possíveis. Tá? A questão do propósito, né? A gente primeiro busca da pessoa a visão, a gente absorve a visão dela, né? E em cima dessa visão, a gente começa a questionar o porquê, para que ela comece do porquê. Lá a técnica do círculo de ouro do Simon, ele diz o seguinte, que as empresas de sucesso, elas começaram do porquê e não do o quê. Se vocês forem analisar, quando a gente quer iniciar um projeto, por exemplo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu comecei do quê, não do porquê. Então, as empresas que não alcançam o sucesso, elas sempre começam do o quê. Então, quando eu defino o que eu vou fazer da minha vida, eu falo assim, como eu vou fazer? E eu depois começo a fazer, mas eu não sei o porquê que eu estou fazendo isso. Sim. A Simon, ele desafia o empreendedor para o seguinte, inicie do porquê. Por que você vai iniciar essa empresa? Porque você... fazer uma Pode sim. Aí, Macedo. Importante falar desse porquê. Eu lembro de como eu comecei, né? Por que eu comecei o Lara Lock? E uma história assim, pessoal, eu comecei o Lara Lock porque eu precisei de serviço, né? Eu tive bebê, fazia os meus versários todo mês e comecei a comprar, né, as peças porque não tinha empresa, e eu não conhecia na época na cidade aqui, empresa que fazia esse serviço. Então eu vi uma necessidade, né? Eu senti uma necessidade na pele de procurar, de não achar, por isso iniciei. Vi que outras pessoas tinham a mesma necessidade que a minha e vi aí uma oportunidade. E por isso eu comecei a fazer as locações de peças, primeiro para pessoas mais próximas e depois isso foi crescendo. Mas assim, eu comecei vendo a necessidade, realmente não tinha pessoas próximas a mim que faziam esse serviço. E aí vi uma oportunidade de começar um novo negócio. Mas pode continuar aí, ó. Legal. E quando a gente começou a fazer tu refletir sobre a questão de visão, como é que você está daqui a 5, 10 anos? Tu já tinha pensado nisso, Larissa? Qual foi a experiência que tu teve com essa atividade que a gente aplicou na tua empresa? E o que isso te ajudou hoje, né, no teu negócio? Se mudou toda a estrutura do teu negócio, a tua forma de pensar sobre ele? É uma espécie de planejamento estratégico, né? Eu como estou no início do negócio, 3 anos, mas para mim é início, porque ainda só eu,
o meu parceiro que me ajuda a fazer a entrega, então a gente é uma equipe bem reduzida. Mas realmente eu não tinha parado para fazer um planejamento estratégico daqui a 5, 10 anos, por exemplo. E quando a gente recebe aquele questionário que você me mandou, com as perguntas do porquê, como é que a gente vai estar daqui a 5 anos, a gente realmente para pensar. Eu não tinha, eu tô naquela fase de que eu vou vivendo um dia de cada vez. Então, eu atendo, faço serviço, então não tinha parado para fazer esse planejamento. Agora eu já tenho uma outra visão, literalmente, né? De uma outra ideia de que eu tenho que realmente me programar, me planejar para fazer e cumprindo essas etapas da empresa. Isso. O Irleanilson, né? Ele falou assim, quase uma equipe. É isso mesmo, meu amigo. Quem começa uma empresa é a equipe, né? Como eu falei no início, toda empresa depende exclusivamente de você. É importante a pessoa que está iniciando, quando ela começa a ter o seu crescimento gradativo, né? A gente começa a entender as prioridades. A pessoa coloca como prioridade sempre estrutura. Sempre estrutura. Gente, prioridade equipe. Equipe. Tá? Então, por exemplo, olha só, relata aí, Larissa, o quanto que você perde de serviço, oportunidades, por você não ter uma pessoa para te auxiliar. Tá chegando meu áudio? Isso é importante. Tá chegando meu áudio aí? Tá chegando. Isso. Tá. Esse é um grande problema que eu tenho hoje, né? Não ter uma equipe. E a gente está trabalhando nisso, eu e o Macedo. Porque hoje eu estou num momento que eu tenho procuras, né? Graças aos meus clientes, aquela propaganda boca a boca de indicações. Eu tenho muita procura, né? No serviço que eu presto. Porém, eu não tenho como atender todo mundo. Então, como eu sou uma equipe e eu sou muito criteriosa, eu tenho receio de dar o atendimento, de delegar o atendimento para uma outra pessoa. Eu acabo achando que aquela pessoa não vai atender tão bem como eu, que aquela pessoa vai fazer alguma coisa errada. Eu tenho algumas experiências muito ruins com atendimento, né? Como cliente com atendimento, até falei para o Macedo já. E assim, eu tenho receio de delegar isso para outras pessoas e também por ser reduzida, por ser uma equipe, eu acabo assim perdendo eventos, perdendo clientes, porque eu não tenho ainda condição de atender todo mundo. Se eu já tivesse uma equipe, provavelmente um já ia fazendo atendimento, outro já ia emitindo a nota de serviço, outro já ia separando as peças, né? Mas por hora, como a gente está nesse planejamento ainda não tenho essa equipe. Mas é algo que eu preciso assim, melhorar muito a questão do atendimento. Porque, gente, procura eu tenho hoje. Eu não tenho condições, por ser reduzida, de atender todo mundo. E aí acabo me perdendo várias vezes, né? Por conta disso. Isso. Outra coisa importantíssimo para quem está iniciando, a pessoa ela tem aquela falsa ilusão, né, de que ela vai encontrar o salvador da pátria. A gente tem isso dentro da gente, acho que isso é comum do brasileiro, né? Achar o salvador da pátria. Né? Então, eu vou encontrar uma pessoa tão bem capacitada, uma pessoa com experiência, que ela vai vir aqui e vai resolver todos os meus problemas. Isso não existe, pessoal. Isso não existe, tá? Todas as pessoas que entram na empresa de vocês, elas precisam ser treinadas. Elas precisam entender o que vocês querem para que elas façam. Então, por exemplo, esse medo que a Larissa tem, será que a pessoa vai tratar tão bem o meu cliente como eu trataria? Isso é comum e às vezes acaba a pessoa não contratando por esse motivo. Qual a solução para isso? Treinamento. Treinamento. Né? Então, a gente vê, por exemplo, no comércio de Santarém, principalmente, um péssimo atendimento. Por quê? Porque a pessoa acha que qualquer um pode ser vendedor. Aí coloca a pessoa lá para vender e, tipo assim, te vira aí. Vende. Não é assim. Eu tenho que capacitar.
É a meta. Se não bater meta, rua, né? Gente, todas as pessoas precisam de capacitação. Outra coisa importante, isso eu estou falando para o empreendedor, que ele precisa capacitar a equipe dele. Agora, eu vou falar para você, estagiário e colaborador, tá? Você tem que entender que você também tem que se capacitar. Não é obrigação da empresa te preparar para o mercado. Você tem que estar preparado para o mercado. Né? As empresas hoje elas fazem isso para ter um diferencial. Tá? Porque, por exemplo, eu vou capacitar a pessoa para fazer as atividades da minha empresa. Mas as noções básicas, a pessoa tem que saber. Né? Por exemplo, um Excel. Vou dar um exemplo para vocês. O que mais as empresas pedem para a gente quando ela para arrumar um estagiário ou um colaborador? Que a pessoa entenda de Excel. Aí o abençoado vai fazer inglês. Aí eu quero que o pessoal de Santarém, né, você que está precisando de um emprego urgente, qual a empresa que vai te escolher para ter por ter inglês? Agora, se você tiver Excel, cara, é na hora, né? Então, foque na coisa certa, estude a coisa certa, né? Se capacite. Então, a dica que eu dou, Excel, meios digitais, agora, por exemplo, o assistente digital, por exemplo. Cara, as empresas estão precisando, porque não é simplesmente postar Instagram, WhatsApp, não é. Entendeu? Eu vejo muito isso, a gente chega nos lugares e o pessoal vai perguntando, meu Deus, tu conhece alguém que faz postagem? Eu preciso de alguém que responda os meus clientes. E é uma profissão do futuro, porque tá surgindo essa demanda agora, né? O mundo, ele é conectado. Né? Às vezes tu tá aqui, mas tu vende para pessoas que estão lá do outro lado do país, então você precisa se atualizar e se modernizar. Né? É uma nova profissão. É isso mesmo. O nosso tempo está esgotando, né? Eu espero que a gente possa... lembra que eu te falei? Voa! 1 hora, voa, né? Assim, eu espero ter contribuído com todos vocês que estão nos assistindo, ter compartilhado o máximo de conhecimento possível. Terá, né, vai ter outra live, né? Cada etapa do projeto da Larissa vai ter outra live. Eu gostaria de agradecer vocês, agradecer a Larissa, tá? Nossa, resumindo, né? Missão da empresa, é o propósito da empresa, é o porquê ela existe, né? Visão, aonde eu quero chegar. Eu preciso ter uma visão. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, já dizia Vicente Falcone. Né? Então sonha grande, meu amigo. Mira na Lua, mira lá na outra galáxia, entendeu? A tua visão. Ah, mas eu nunca vou alcançar. Nunca diga nunca. Tesla está com a visão de chegar em Marte. Né? Então, não tenha limites. Valores. A essência da sua empresa, o princípio. Isso, a sua equipe tem que estar alinhada com esses valores. É igual o espinho que entra na pele da gente, né? O espinho, o corpo estranho. O corpo vai reagir e vai expulsar esse espinho. A mesma coisa, valores bem definidos numa empresa. Se entra alguém dentro da empresa que não está alinhado com os valores, vai ser expulso pela equipe ou a pessoa vai pedir as contas porque ela vai se sentir deslocada na empresa. Já ia falar essa palavra. Isso mesmo. Então, um abraço, boa noite. Larissa, se quiser dar um alô aí, fica à vontade. Na verdade, você falou tudo que eu queria. Realmente, o tempo passa muito, muito rápido. Eu estava até nervosa, Macedo. Eu digo, gente, o que eu vou fazer ali? Mas, rápido demais. A gente passou quase 30 minutos na introdução, porque realmente é importante a gente fazer essa introdução do porquê, de como começou e tudo mais. Mas, assim, realmente é importante a gente começar, né? O princípio é esse, a missão, a visão, os valores, o propósito inicialmente, né? Para começar um negócio.
né? E ter consciência de que cada fase dessa é importante para o seu negócio. Eu estou tendo essa consciência agora, depois de 3 anos, né? Comecei de uma forma muito informal, mas estou agora correndo atrás para formalizar, para cumprir essas etapas aí, para fazer tudo certinho para o negócio crescer mais e mais e eu estar podendo ajudar outras pessoas. E eu te agradeço, aproveito para agradecer aqui também, Macedo, a oportunidade, porque você é uma pessoa muito disputada, muito concorrida, e eu me sinto lisonjeada por estar sendo acompanhada por ti e estar podendo ajudar outras pessoas, né? Outros empreendedores, porque é algo que eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, principalmente por ser mulher, é mais difícil, né? Vocês empreendedores, homens têm mais privilégios, querendo ou não, né? A gente trabalha aí muitas das vezes menstruada, com filho do cólica, com cólica, né? Fora as outras coisas que a gente já passa normalmente, como machismo, misoginia. Então, assim, é muito gratificante para mim estar podendo ajudar, né, de alguma forma, outras pessoas e estar podendo levar essa informação, esse conhecimento, para mim é muito bom e eu agradeço muito a oportunidade. A live vai ficar salva por 24 horas no Instagram. Eu vou baixar ela e vou colocar no YouTube também, um canal que eu estou criando para gestão ágil de negócio, para que vocês possam assistir a hora, né, que bem entender e também compartilhar para outras pessoas que precisam deste conteúdo. A nossa próxima live vai ser liderança e gestão ágil. Fiquem ligados e nos sigam, né? Um abraço. Boa noite, pessoal. Segue o Macedo. Tchau. Segue o Macedo. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Qualquer coisa, pode me mandar pergunta aí no direct. Se eu puder ajudar, estou por aqui, viu? Verdade. Esqueci desse detalhe. Tchau. Tchau.